Acredita-se que apenas Jesus tinha dons espirituais e poderes espirituais. Porém, durante 300 anos após o Mestre, grandes obras espirituais foram realizadas por aqueles que vieram sob a mesma graça, se não na mesma extensão, em sua medida. Trabalhos espirituais foram realizados na Terra: cura espiritual, vida espiritual, liberdade espiritual. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais real esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não conhece, ele já teve esse assim chamado despertar da consciência pela graça de seu mestre. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. E a linguagem que o mestre Gualberto tem é peculiar dele, diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira única de compartilhar esse estado de presença, esse estado desperto de consciência. Bom, neste trecho, o Joel Goldsmith usa o termo liberdade espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a verdadeira liberdade? Ô Gilson, as pessoas gostam muito dessa expressão. A palavra liberdade é algo que o ser humano vê como um ideal muito promissor. Isso porque, de fato, nós já descobrimos na vida, no viver, a importância de liberdade. A liberdade é algo muito íntimo da questão do espaço para se mover. Então nós podemos fazer muito o uso dessa expressão, tendo como algo que trazemos dentro de nós como um projeto para um dia alcançar. Repare que os políticos usam muito essa expressão, a expressão liberdade. Os sacerdotes também usam muito essa expressão. Palestrantes motivacionais usam essa expressão. Então, se tem algo que encanta muito os nossos ouvidos, é a expressão, é a palavra liberdade. Porque isso nos remete à possibilidade de viver sem a limitação, sem a estreiteza, sem o confinamento. Uma grande punição para infratores é privá-los da liberdade. Todos nós precisamos, sim, de liberdade. Agora, o que será a real liberdade? A verdadeira liberdade? Será a liberdade política? A liberdade econômica? A liberdade financeira? A liberdade realmente de ir e vir? Qual será a verdade sobre a liberdade? Veja, estamos diante de algo aqui muito simples. Liberdade é simplesmente espaço. Espaço para se mover. Nós temos colocado isso em diversas falas nossas, nos vídeos. Ao comprar uma casa, você procura espaço. Quando você viaja, você vai para um lugar onde tenha espaço. Conforto pressupõe a presença de bem-estar e de espaço. Então, basicamente, liberdade é espaço. Aqui com vocês, nós estamos trabalhando essa questão da ciência do fim da prisão. E aqui eu me refiro a essa prisão psicológica,
onde está presente esta condição de confinamento, onde psicologicamente o ser humano está vivendo em sofrimentos psíquicos. Então, qual é a beleza desse encontro com a liberdade? É o fim desta psicológica condição de sofrimento psíquico. Algo presente em razão da presença do ego. O movimento do eu em nós é um movimento em confinamento. Tudo que fazemos a partir deste centro que é o eu, o ego, é uma ação dentro de um espaço limitado, circunscrito por esse centro. Então, qual é a verdade sobre a liberdade? Do ponto de vista da ciência divina, da ciência de Deus. A liberdade consiste em uma vida livre deste centro. Sem essa periferia. Assim, a verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza divina, é a verdade de Deus. Isso não tem centro. Isso não tem periferia. Isso é a presença da real liberdade. O ser humano, ele não sabe, mas ele está em busca da felicidade. Nas diversas realizações que ele procura, ele não quer dinheiro para ter dinheiro, ele quer ter dinheiro para ter conforto, para ter espaço, para ter liberdade. Ele não quer relacionamento para ter problemas. Ele quer ter relacionamento para ter amor, para ter conforto, para ter espaço, para ter a completude da liberdade nesse prazer das relações. Então, tudo que o ser humano busca na vida é a felicidade. E é interessante dizermos isso aqui para você, que a presença da felicidade é a alegria da liberdade. Quando você está num espaço amplo e confortável, você se sente feliz. Então, sentir felicidade é algo implícito dentro de um espaço onde haja conforto e liberdade. É isso que o ser humano busca. No entanto, o equívoco aqui se encontra no fato de que o ser humano está buscando isso do lado de fora. No dinheiro, nos relacionamentos, no poder, na fama, na aceitação pública. Ele tem um projeto para essa felicidade. Veja, é um projeto que lhe foi dado pela cultura, pela sociedade, pelo mundo. Então aqui nos deparamos com uma ilusão. Isso porque a verdade da felicidade reside nesta liberdade, desta ausência do ego. Quando o ego não está presente, nós não temos mais esse centro, onde existe essa periferia, esta circunferência, onde essas ações egocentradas acontecem. Essas ações são ações que nascem de um fundo de ignorância, de equívoco, que é o pensamento. O fim para esse centro, que é o eu, o ego, é o fim para essa limitação, para esta contradição. Isso é o fim para esse sofrimento psíquico,
que o ego tem sustentado dentro de cada um de nós, presente em nossas vidas de relações com outros, com nós mesmos e com o mundo. Portanto, aonde podemos realmente encontrar a felicidade? A felicidade se encontra nesta liberdade, que é a ausência do eu, a ausência do ego. É isso que estamos propondo aqui para você. Dizendo que nesta realização divina, nesta realização de Deus, temos a ciência do seu ser. E esta ciência do seu ser é felicidade. Algo presente nesta liberdade, nesse espaço. Então, a única coisa que importa na vida, que de fato não é uma coisa, é algo além de tudo aquilo que o pensamento conhece, que o pensamento reconhece, é a verdade desse primeiro sem o segundo. Essa expressão é aquilo que os sábios chamavam de Advaita, o primeiro sem o segundo. A ciência desta única realidade, desta única coisa, que é a verdade do seu ser, é a ciência de Deus. Se isso está presente, nós temos a verdade sobre a liberdade, a verdade sobre a felicidade. Portanto, você vem e me pergunta qual é a sua visão sobre a verdadeira liberdade. Só há real liberdade quando a felicidade é realizada. Ela é realizada quando ela é, nesse momento, assumida em seu ser. A realidade do seu ser assume a realidade da vida, da verdade. A realidade de Deus é a realidade do seu ser, sendo assumida nesse instante. Isso é a verdade sobre a liberdade. Nós nascemos para a liberdade, porque nascemos para a felicidade. A verdade deste ser é real e divina presença. É real e divina consciência. Não esta consciência que a mente conhece. Esta consciência da mente. Estamos falando de algo fora do ego, fora do eu. Esta real consciência é felicidade, que é liberdade. Assumir isso nesta vida é viver Deus. É a ciência de que Deus é a única realidade presente. Não é você e Ele, é Ele presente. Isto é ser. Isto é realização de Deus. Isto é liberdade. Prosperidade espiritual. Por 300 anos, a graça de Deus trabalhou naqueles que alcançaram alguma medida de realização de Deus. Mesmo antes da época de Jesus, a história de Gautama o Buda foi contada. Ele era apenas o filho de um homem rico até receber sua iluminação. Então, ele se tornou chefe de uma atividade mundial, derramando bênçãos espirituais para muitos. Depois, houve Paulo em suas missões e João. Penso em outra grande luz, Maimonides, que surgiu entre o povo hebreu,
No momento em que estavam em escravidão aos romanos, que foram perseguidos, aprisionados e mortos, um homem, inspirado espiritualmente com a graça de Deus, mudou a história de seu povo por séculos. Nanak, o grande líder espiritual do século XV, criou uma religião de paz, de alegria, de vida espiritual, e por 3 gerações, seus seguidores prosperaram como um povo de paz. Somente quando violaram seus ensinamentos por não acumularem dinheiro, somente quando violaram e acumularam grande riqueza, é que eles também tiveram que criar exércitos para protegê-la. Então, aqueles que foram educados no mesmo ensinamento de Jesus Cristo para não resistir ao mal, tornaram os Sikhs, a raça guerreira da Índia. Foi meu privilégio e prazer viajar pelo mundo conhecendo algumas das grandes luzes e místicos espirituais, algumas que são conhecidas e outras que nunca serão conhecidas publicamente. Sempre é a mesma experiência. Tendo atingido a graça de Deus, eles são os líderes dos grupos de seguidores dedicados que os cercam. Nos últimos 75 anos, vimos que onde quer que o Espírito de Deus entre na consciência dos indivíduos, eles são libertados, pelo menos até certo ponto, das desigualdades deste mundo, carências, limitações, pecados, doenças, os desejos. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita o termo desejo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar os desejos? Ô Gilson, desejos, eles estão presentes. Nós não podemos negar os desejos, mas podemos ter uma aproximação deles para descobrirmos o problema com o desejo ou com os desejos. Veja, se você está com sede, você deseja água. Bem natural. Se está com fome, deseja comida. É algo bem natural. Se você sente frio, você deseja se esquentar. Então você deseja um agasalho. Quando está com sono, você deseja, precisa se deitar e dormir. Então, o desejo é algo que está presente na vida, como parte da vida. O problema não consiste na questão do desejo ou dos desejos. O problema consiste no conflito presente nesta questão dos desejos. Então, é sempre do ponto de vista psicológico, de insatisfação, que está presente o conflito em razão da contradição e do sofrimento. Isso é algo muito típico da presença dos desejos. Desses desejos internos, desses desejos psicológicos. Eles estão criando conflitos dentro de nós, sofrimentos para todos nós. Eles estão nos dando a ilusão de uma identidade no desejo. É aqui que reside o problema. Quando o desejo sai dessa esfera natural para essa dimensão psicológica, para essa dimensão psíquica, quando você passa por uma experiência de prazer, o cérebro registra. Mas repare o problema que surge. Quando o cérebro resiste a esse prazer, o pensamento volta e quer repetir de novo aquele prazer. Então é claro que ao se deparar com uma dada experiência que você já viveu, o cérebro registrou o prazer daquela experiência.
Então, ele sabe o prazer que aquela experiência proporciona. E nesse momento, o pensamento diz: eu quero mais. Então, nós temos a presença do desejo. Então, repare, o que é o desejo? É o pensamento voltando e querendo de novo aquela sensação, aquela experiência, aquele prazer de novo. O ponto aqui é que isso gera problemas, porque nem sempre o que o pensamento diz que você precisa, embora haja um prazer nisso, irá lhe trazer a verdade, a paz, o amor, a completude. Então, o problema não consiste na lembrança do prazer que aquela pessoa, que aquele objeto pode me proporcionar, que aquela experiência pode me proporcionar. O problema surge quando o pensamento diz: eu quero. Assim nos tornamos agressivos, violentos, enganamos, mentimos, para obter aquele prazer no desejo. Então, o desejo está ali. O problema aparece quando o pensamento surge e não fica claro a contradição presente para cada um de nós. Então, podemos nos livrar desta psicológica condição de contradição em razão da presença do pensamento quando o desejo surge? Então, essa é a pergunta. É quando, de fato, podemos nos livrar desta contradição, que é a contradição dos desejos. Observe que nós estamos constantemente passando por experiências e guardando essas experiências. E essas experiências dentro de nós se tornam lembranças de prazer. Quando o pensamento surge e diz: eu quero mais. Mas repare, você não pode continuar comendo desse jeito, porque o pensamento diz que você tem que comer. Isso está lhe matando. Você não pode ter a namorada do seu amigo, porque o pensamento diz: ela vai lhe dar prazer. Em razão de lembranças, de experiências passadas com o sexo oposto. Então, o pensamento em nós é o elemento presente que cria problemas quando o desejo surge. Podemos descobrir a vida livre do conflito, da contradição dos desejos? Isso requer, nesse momento, uma atenção sobre esta reação que vem do passado. Então, sim, podemos romper com o pensamento. Se o pensamento não assume esse lugar, esse desejo definha, desaparece, porque ele não está sendo alimentado. Veja, acabamos de colocar aqui para você essa questão da mecânica do desejo. E como romper com isso? Rompa com o pensamento. É possível olhar, ver a beleza, perceber a presença do desejo, mas sem a questão do pensamento se envolvendo com isso para dar continuidade ao desejo. E se o pensamento deixa de dar continuidade ao desejo, em razão dessa atenção para esse momento, para esse objeto,
para essa situação, para essa comida, para aquele corpo bonito, ou para aquela experiência. Quando colocamos atenção sobre isso, o que ocorre com o pensamento? Ele não dá continuidade àquilo. E se ele não dá continuidade, o que ocorre com o desejo? Ele continua lá? Ou ele se dissolve? Exatamente porque não está sendo alimentado pelo pensamento. Veja, eu estou lhe respondendo isso e colocando dessa forma porque você perguntou aqui como podemos superar os desejos. Veja, nós precisamos compreender a mecânica do desejo. Isso é o fim do desejo, porque é o fim do pensamento. Não se trata de reprimir o desejo, não se trata de fugir do desejo, não se trata de ceder ao desejo. Ceder ao desejo, suprimir o desejo, reprimir o desejo, fugir do desejo, é ainda sustentar a ilusão dessa mecânica que mantém a continuidade psicológica do desejo dentro de cada um de nós, que é o pensamento. Não observado, não compreendido. A realidade do seu ser é completude. Essas aflições psicológicas, esses sofrimentos psicológicos, essas desordens psíquicas estão presentes sempre, invariavelmente em nós, em razão da presença do pensamento. Não sabemos lidar com o pensamento, porque não sabemos colocar atenção sobre nossas reações. Uma aproximação da verdade sobre esta atenção sobre as reações é o fim do pensamento. E, naturalmente, o fim do conflito. E o fim desses conflitos diversos, em razão da presença dos desejos e também dos medos. Quando aprendemos a lidar com os pensamentos, aprendemos o que significa o fim desse modelo do pensador. Isso é o fim do eu, isso é o fim do ego. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Uma vida livre do ego é uma vida livre de problemas. Uma vida livre do pensamento é uma vida livre do sentido do eu. Isso é o fim para os problemas. Isso é o fim para o sofrimento. Até um grão de realização de Deus é suficiente para nos libertar da maioria das misérias do mundo, o que 2 grãos não fariam. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você acha que esta é uma declaração vazia? Você acha que isso é apenas uma citação ou um clichê? Este é um princípio espiritual da vida. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Onde é percebido e realizado. Você pode dizer sinceramente que preenche todo o espaço. De fato, sim, mas o mesmo aconteceu com a eletricidade antes de ser conectada para fornecer energia elétrica, luzes elétricas e todos os outros usos. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há uma facilitação incrível para a gente poder estudar a nós mesmos, para a gente poder ver esse movimento doido dos pensamentos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.